Tá Tá ótimo. lindo. Comprei uma webcam nova para melhorar a qualidade da imagem para vocês. É. Então é isso aí. Como eu sempre digo, a gente tem que sempre buscar melhorias. Meus amores, a aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estamos trabalhando sobre o voleibol, né? Nós já vínhamos falando sobre ele algumas aulas, já fizemos até atividades sobre o voleibol, né? Nós vimos que o voleibol ele trabalha diversas habilidades motoras. Esse daqui é só um primeiro resumo antes de começar mesmo o conteúdo da nossa aula de hoje. Inclusive, eu não sei se vocês leram lá qual era o objetivo da aula de hoje. Eu coloquei lá na descrição da chamada da aula. Talvez nem tenham lido, né? Alguns olharam, outros não. Mas nas aulas que se passaram, nós vimos um pouquinho da história do vôlei, nós falamos um pouquinho, né, como surgiu o vôlei, quem foi o criador do vôlei, né? O vôlei foi criado por William George Morgan, caiu inclusive na nossa atividade. Eu estava passando essa atividade para o diário hoje e eu vi que a maioria conseguiram atingir notas boas. Lembrando que eu senti falta de algumas pessoas que não fizeram a atividade, então é bom que vocês façam essa atividade. Eu vou até jogar o link da atividade aqui para os que não fizeram, aqui no chat mesmo. Façam essa atividade, porque o bimestre está fechando, tá certo? Para não ficar com essa falta aí, com essa lacuna aí na nota de vocês. Depois vocês vão me procurar, Henrique, porque eu estou com a nota baixa em educação física. Justamente por isso, porque não fez a atividade, né? Vocês vão ter a nota de participação e tem a nota da atividade. Então, eu vou colocar aqui ó, no chat para vocês. Vou colocar agora. Quem não fez, dá uma olhadinha aí. Quem não fez, responde. Quem já fez, vai dizer lá, vai dar uma informaçãozinha, uma mensagenzinha que já foi respondido. Ele está limitado para uma só resposta, tá certo? Então, Henrique, tem oi. que tu mandar no grupo, porque é no meu outro celular que eu faço os forms, aí não fica salvo nesse. Peça aí, copia aí e jogue no. Peça para copia aí e jogue para uma pessoa aí, do seu desse celular aí para outra, tá certo? Porque geralmente as atividades eu não coloco no grupo, não. Ou é no Segueduc, tá no Segueduc, você pode ir direto no Segueduc. Ou é aqui no chat mesmo, que aí agiliza as coisas. Né? Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre a criação do vôlei. Vimos que o vôlei, no início, ele não se chamava vôlei, se chamava mitonete. Foi questão de atividade também. Né? Nós vimos qual era o objetivo principal do vôlei, né? Que era justamente evitar lesões e atrair um público mais velho, né, para as atividades físicas, né, fazer com que um público que estava mais parado, que estava mais ausente das práticas esportivas, que estavam se acomodando muito, trazer essa galera aí para ativa, e o vôlei foi pensado nesse público-alvo aí, embora que ele se expandiu e o vôlei é uma modalidade que aceita pessoas de qualquer idade, né? Desde um público infantil a públicos adolescentes, a públicos adultos, né? Tranquilo. Nós falamos sobre a criação da bola também, de voleibol, né? Ela passou por alguns percursos. Vimos também nas aulas passadas sobre as regras do voleibol. Nós vimos que as regras do voleibol ele tem alguns pontos que é bem interessante a gente prestar atenção para não se enrolar durante o jogo, mas são regras bem fáceis de ser compreendidas, de ser assimiladas. Vamos lá também. Qualquer coisa, eu já coloquei no slide, esse slide aqui está disponível para vocês no grupo de vocês também, né? Inclusive, vocês vão ver, quando eu estiver falando das regras do Mitonet, que na aula de hoje eu quero mostrar também como eram as regras do Mitonet para vocês, vocês vão ver como era diferente o voleibol lá na sua origem, com as regras iniciais do vôlei, quando ele ainda se chamava Mitonet não vôlei. Vocês vão ver que tem muita diferença das regras que nós utilizamos no vôlei hoje, né? Falamos também sobre a questão de pontuação, inclusive eu aconselho a vocês a assistirem os Jogos Olímpicos, está passando na televisão, né? Estamos no período dos Jogos Olímpicos, está passando muito jogo de vôlei, e é bom assistir os jogos de vôlei para pegar as regras. Só a gente assistindo, a gente já consegue assimilar um pouquinho das suas regras, da forma, da dinâmica do jogo, isso aí é muito bom,
certo? Estou acompanhando, Gerson está dizendo aqui. Muito bem, Gerson. Os demais também façam igual o Gerson. Gabriela botou aqui, eu queria poder assistir, mas passa muito tarde. Tem que ver os horários que passa, né? Tem alguns jogos que passam mais cedo. Eu estava assistindo um dia desse e estava passando na parte da manhã. Viu, Gabriele? É só dar uma acompanhada aí no cronograma deles que dá para ver. Tem jogos que são um pouco mais tarde, outros são um pouco mais cedo. Enfim. Meus amores, nós vimos que o jogo de vôlei na aula passada, né, ele é definido em pontuações, né? E essas pontuações, elas vão definir os sets, né? O jogo de vôlei pode ter de 3 a 5 sets, né? Então ele pode aí se estender de 3 a 5 sets, depende de como está sendo desenvolvido o jogo, como está a dinâmica do jogo, né? Se ele está muito acirrado ou não, né? Gerson está dizendo aqui que o jogo de vôlei hoje começou de 9h30 da manhã, né, Gerson? Eu vi alguns jogos que começam um pouquinho mais cedo. E eu gosto do vôlei feminino. As meninas mandam muito bem, né? Falamos um pouquinho sobre os principais fundamentos do vôlei também na aula passada, e hoje nós iniciamos aqui, né? Eu falei um pouquinho mais rápido essa parte da introdução, essa parte da revisão, né? Porque vocês já viram isso daí em aulas passadas, nós já discutimos isso daí, e eu não quero perder tanto tempo nessa parte. Qualquer coisa, todas as aulas estão no SIGEDUC, basta vocês acessar lá, se tiver com dúvida, assiste novamente alguma das aulas, estão todas lá com os nomes bem direitinho, né, toda em ordem, né, na sequência em que foi dada as aulas. Inclusive, quem faltar essa aula aqui por problemas de internet, essa aula vai estar colocada no SIGEDUC à noite, então eu sempre coloco as aulas no mesmo dia que a gente ministra as aulas aqui, tá certo? Sábado tem final Brasil e Espanha no futebol masculino às 8h30 da manhã. Gerson está dando um aviso aí, né? O pessoal vai assistir, claro, né? Jogo da seleção. Meus amores, falando um pouquinho agora da nossa aula, né, de hoje, os conteúdos que nós vamos acrescentar sobre o vôlei, né? E hoje nós vamos falar sobre a expansão do vôlei no território americano e a chegada do vôlei no Brasil. Alguns pontos de curiosidades aí que vale a pena a gente levar em consideração. Talvez eu ainda faça mais uma atividadezinha sobre o vôlei para complementar e fechar a nota do bimestre de vocês. Então, por isso que eu já deixei disponibilizado para vocês novamente o slide. Sobre a difusão, né? Sobre a expansão do vôlei no território americano. Olha só que interessante. O vôlei, nós vimos que ele foi criado em 1895. 1895 foi o ano de criação do vôlei. Mas, passado aquele momento inicial, né, de novidade, de euforia da criação desse novo jogo, em que despertou curiosidade em muitas pessoas, após isso daí, o vôlei teve uma disseminação, né, uma expansão pelo território americano muito pequeno. Nós vimos que o vôlei foi criado nos Estados Unidos. E ele teve uma propagação muito pequena, muito limitada, né, nos primeiros anos após a sua criação. Por quê? Porque o basquete, que tinha já um público-alvo, né, um público bem cativo já há um bom tempo, ele se tornou, dentro do estado do território norte-americano, um esporte meio que muito amado, muito favorito dos americanos. Então, entre praticar um esporte que ele já ganhou a adesão da grande parte da população norte-americana e um esporte que estava iniciando, estava começando a dar os seus primeiros passos agora, o pessoal optava logo pelo o que já existia, né? Para aqueles que ele já conhecia. É a mesma coisa de a gente pegar assim e dizer, vocês querem esse novo jogo que nós acabamos de criar, vocês querem passar a aula jogando bola? A maioria vai correr para a bola. E foi isso que aconteceu com o basquete e o voleibol lá no início. Então, a expansão do voleibol
dentro do território americano foi muito limitado, pelo menos aí nos primeiros 20 anos, né? Então, o vôlei ficou com uma popularidade muito baixa mesmo, nos seus primeiros anos de vida. Isso daí só veio mudar mesmo quando, em 1915, mais ou menos aí 20 anos após a sua criação, 20 anos é muito tempo. 20 anos é muito tempo mesmo. Né? Só após 20 anos da criação do vôlei, a prática do voleibol passou a ser recomendada aos programas de educação física escolar das escolas americanas. Então, o vôlei ele só veio entrar nos conteúdos, né, no currículo da educação física americana, das escolas americanas, após 20 anos de sua criação. E olha que era um jogo que foi criado lá nos Estados Unidos. Né? E a partir desse momento em que o vôlei passou a ser introduzido dentro das escolas, aí sim foi quando ele começou realmente a se espalhar, se difundir por todo o território americano. Por quê? Porque agora ele fazia parte dos conteúdos da educação física. Agora, o vôlei começou a fazer parte, né, da rotina dos meninos dentro da escola. E conhecendo o vôlei mais de perto, né, vendo as possibilidades que o vôlei oferece, né, o interesse que ele acaba despertando naturalmente, aí os alunos começam a levar isso daí para o seu dia a dia, para suas horas de lazer com seus amigos fora da escola, e aí ele começa a cativar outras pessoas. Daniel Lucas acabou de levantar a mão, pode falar, Daniel. Esse sábado Acha é aí. letivo? Cara, tu me pegou agora, viu? Não tô lembrando aqui se é ou não. Não sei. Se eu não me engano, sábado é letivo. Sábado passado foi letivo? Esse sábado é. Porque geralmente é um sábado sim, outro não. É que eu não lembro se o passado teve aula ou se não. Eu acho que esse deve ser, porque eu acho que não teve, não. É sim, é de humanas. Pronto. Lígia já deu aí a resposta. Sábado é letivo e quem vai acompanhar vocês é a turma de humanas. O primeiro sábado foi a turma de linguagem, o pessoal da minha turma, né? De educação física, português, espanhol, inglês, pessoal de linguagens, português, enfim. Então, pessoal, voltando aqui, deu para compreender essa primeira parte aqui sobre a expansão e as dificuldades que o vôlei enfrentou para ser aceito dentro do território americano? Sim? Ótimo. Né? Eu acho que eu estou falando um pouquinho rápido, então, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais devagar para ver se todo mundo acompanha. Né? E aí a gente começa a se perguntar assim, o vôlei, sim, a gente já viu que ele passou por algumas dificuldades para chegar à rotina das pessoas, né, dos norte-americanos. Só veio a partir de 20 anos, ele só veio ganhar notoriedade dentro dos Estados Unidos após 20 anos de sua criação. Então, o seu crescimento foi muito lento, né? A sua expansão foi muito lenta. E a sua migração para outros países só ocorreu devido à criação de outros núcleos da Associação Cristã de Morsos que existia lá nos Estados Unidos, que foi onde o vôlei surgiu. Né? Vocês viram em aulas passadas que o vôlei ele surgiu dentro da Associação Cristã de Morsos, lá em 1895. Né? E aí, nós podemos ver que a sua chegada, a sua migração para outros países só aconteceu quando núcleos dessa associação foram criados em outros países, inclusive no Brasil. Né? Há uma divergência sobre, justamente a gente vai falar disso no próximo slide, sobre a data da chegada do voleibol no Brasil. Tem duas correntes teóricas, e isso daí é um ponto que eu posso, talvez, abordar dentro da nossa atividade. Né? A chegada do vôlei no Brasil, como eu vinha dizendo,
existem duas histórias acerca da chegada do vôlei no Brasil, da difusão, né, da expansão do vôlei no território brasileiro. Alguns autores, eles afirmam que a primeira exibição da modalidade aconteceu no estado do Pernambuco, no ano de 1915. Então, muitos autores defendem que o voleibol chegou no Brasil em 1915. Porém, essa corrente teórica não é muito aceita por todos. Por quê? Porque boa parte, né, dos autores que escrevem sobre o vôlei, que estudam sobre o vôlei, né, indicam que e afirmam que a primeira exibição do vôlei teria acontecido justamente na Associação Cristã de Morsos, que está localizada em São Paulo, e esse jogo só aconteceu em 1916 e não em 1915 lá no Pernambuco. Então, a corrente mais aceita, a teoria mais aceita sobre a chegada do vôlei é justamente essa daqui, né? De que o vôlei chegou em 1916 através da Associação Cristã de Morsos, que foi instalada, que foi criada, né, esse núcleo aí, lá em São Paulo. Por quê? Aí você diz, mas Henrique, por que existem essas duas divergências aí quanto às datas? Um grupo diz que chegou no Brasil em 1915, e um outro grupo fala que chegou em 1916, e em estados diferentes, né? Um em Pernambuco e outro em São Paulo. Olha só, toda essa discussão em torno da chegada do vôlei do Brasil, ela gira justamente em torno de um ponto-chave, né? Documentação. Como assim, Henrique? Nesse jogo que aconteceu, que teoricamente aconteceu, de vôlei, né? O primeiro jogo de vôlei que aconteceu dentro do território brasileiro, lá em 1915, no Pernambuco, os autores defendem que não tem como provar que este jogo realmente aconteceu nessa data lá no Pernambuco. Por quê? Porque não tem comprovações, não tem documentações que provem, não tem súmulas que atestem de quanto foi esse jogo, quais foram os jogadores que participaram, não tem como uma documentação que ateste ou fotografias que mostrem, né, o evento acontecendo. Já em 1916, lá na Associação Cristã de Morsos, em São Paulo, essa vertente é muito mais aceita justamente porque ela tem comprovação. Existem fotografias dessa primeira partida que comprova a veracidade, né, e desse acontecimento. Então, por uma teoria não ter uma documentação que prove, que ateste a sua veracidade e o outro sim, então muitos autores defendem que o vôlei só chegou no Brasil em 1916. Mas fica aí essa nuance aí entre essas duas correntes teóricas. Deu para entender? Captaram aí? Deu sim, deu sim. Pessoal, estou falando muito rápido, tá dando para acompanhar aí. Hoje eu disse que eu estava ligado no 220, não foi? Tá dando? Tá, né? Então vamos lá. Não tá rápido não, ótimo, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre a expansão do vôlei no território norte-americano e sobre a chegada do vôlei aqui nas terras brasileiras? Alguma dúvida? Se tiver, eu repito normalmente, explico novamente, tranquilo. Pronto. Então vamos acompanhar, vamos continuar. Olha só, agora que já ficou claro, né? Nós já falamos sobre a origem do vôlei, nós já falamos aqui sobre algumas das regras do vôlei em aulas passadas, nós já discutimos
né, sobre a expansão do vôlei em territórios americanos, nós já falamos sobre a chegada do vôlei e as correntes teóricas sobre a chegada do vôlei aqui em terras brasileiras. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho das regras do vôlei lá na sua origem, quando ele se chamava ainda Mitonete, né? E eu queria mostrar para vocês justamente as diferenças das regras que nós temos atualmente. Tá certo? Olha só. Primeira regra que impacta bastante quando a gente vai comparar as regras do vôlei lá na sua origem, quando ele ainda era chamado de Mitonete, para o vôlei de hoje. O vôlei atual ele acontece entre 3 a 5 sets, e esses sets eles têm 25 pontos, né? Então, os 4 primeiros sets eles têm 25 pontos e o último set ele vai até 15 pontos. Essa daí é as regras com relação ao tempo de execução do vôlei, do jogo, né? Em quadra. No período da criação, quando o William George Morgan estava traçando lá as regras do voleibol, né? Que era chamado de Mitonete, a regra com relação à pontuação era a seguinte: o jogo, o Mitonete, ele era disputado em 9 pontos, então só existia 9 pontos. A equipe que marcasse 9 pontos ganhava aquela primeira rodada, aquele primeiro set. Certo? Então, veja aí como era diferente, né? Hoje são 25 pontos em um set. Antes, lá no período do Mitonete, era apenas 9 pontos. Nós vimos durante as aulas passadas que o vôlei ele teve a necessidade de ter suas regras modificadas, alteradas, justamente para melhorar ainda mais a dinâmica do jogo, para tornar ele muito mais competitivo e para se adequar também a questões de divulgação do vôlei. Olha só, outra regra aqui, ó. O sacador deveria colocar o pé sobre a linha no momento do saque. E tinha o direito de 2 tentativas, podendo contar com a ajuda de um companheiro que podia tocar na bola para fazê-la passar para o outro lado. Imagine aí, você tem aquelas linhas de demarcação do voleibol, certo? Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui da quadra de vôlei. Quadra de voleibol, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, achei. Imagine aí como era desenvolvido o voleibol, certo? Deixa eu parar aqui essa exibição. Professor, Oi, de 4h45 eu vou ter que sair, viu? Que eu vou pro trabalho. certo. Vai mandar que horas a chamada? Daqui a pouco. Tentar só finalizar essa parte, aí eu libero vocês. Vamos lá. Olha só, pessoal, nós temos, por exemplo, aqui, eu acho que essa daqui vai abrir, essa imagem vai abrir bem maior. Abrir um novo separador. Pronto. Ou pequeno também. Vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma imagem da quadra de vôlei, certo? No vôlei atual, quando você vai sacar, você coloca o pé antes dessa linha, certo? E aí o jogador se posiciona aqui, antes da linha, não pode ficar com o pé pisado em cima da linha, tem que estar atrás da linha, e aí ele realiza o saque. No período do Mitonete, o jogador obrigatoriamente ele teria que pisar em cima da linha. Hoje, o jogador faz o saque para a bola cair aqui, né, na área adversária, e ao realizar esse saque, se a bola cair aqui, passar da rede e vir para cá, tudo bem, o jogo continua. Se a bola não chegar a atingir, passar a rede e atingir a área adversária, simplesmente a equipe perde a posse de bola e a equipe, né, perde pontuação. No período do Mitonete, quando só um jogador ia sacar uma bola daqui, né, para cá, se ele não conseguisse fazer com que a bola ultrapassasse a rede da primeira vez que ele sacasse, ele ainda tinha direito a fazer um segundo saque, certo? E
ainda tinha a possibilidade de, quando ele fizesse esse segundo saque, se a bola talvez não chegasse aqui, né, para ultrapassar a rede, para a área adversária, algum jogador que tivesse aqui poderia dar um toquezinho na bola, fazendo com que ela ultrapassasse a rede. Então, isso tornava o jogo um pouquinho fácil demais. Não é verdade? Isso acabava tornando o jogo, a dinâmica do jogo muito fácil. E talvez faça sentido isso tudo, porque o vôlei, no início, as pessoas não tinham intimidade, não tinham conhecimento dessa prática, dessa modalidade. Então, era bom mesmo que as regras fossem bem simples e bem fáceis de serem aprendidas, justamente para chamar a atenção do público para a modalidade. Mas hoje a gente não consegue pensar nisso daí, né? Assim ficaria muito fácil a dinâmica do jogo. Daqui a pouco, Luiz Eduardo, eu estou colocando. O jogador não podia tocar a rede ou segurar a bola. Esse daí é uma regra que continua até os dias de hoje. Você, quando estiver jogando vôlei, você não pode agarrar a bola, você não pode prender a bola de forma alguma, certo? E você tem que evitar o toque na rede. Tá aqui, não foi algo que mudou tanto, né? A bola na linha de fundo era considerado fora. Então, se alguém sacasse uma bola ou fizesse um ataque e a bola caísse lá, batesse lá na linha de fundo, essa bola já era considerado fora de jogo, né? Fora da área do jogo. Então, já era perdido o ponto aí daquela equipe que estava atacando. Hoje não, hoje é considerado bola dentro. Se a bola tocasse em um objeto fora da quadra e retornasse para a quadra novamente, era considerado bola em jogo. No período em que a gente estava desenvolvendo um vôlei aqui no CEP, às vezes o menino fazia o saque da bola com aquele famoso saque copinho, o saque por baixo, e a bola ia lá no teto do CEP, né, do ginásio, e voltava. Aí a gente já parava o jogo e já dizia que a bola tinha saído. Por quê? Porque tocou algo que estava fora dos limites da quadra. Então, se a bola tocar em qualquer objeto fora da quadra e retornasse para a quadra, hoje em dia é considerado bola fora. Mas no período do Mitonete era considerado bola dentro. Tá certo? Vejam aí que as regras eram um pouquinho diferentes. Era permitido o drible. O que é o drible? O drible nada mais é do que o duplo toque, né? Você fez o levantamento e você ainda tem a possibilidade de dar mais outro toque na bola, pintar a bola, né? Isso aí era permitido no período do Mitonete e hoje em dia é totalmente proibido. Você não pode dar 2 toques, né? A mesma pessoa não pode tocar na bola 2 vezes consecutivas. Ele pode até tocar 2 vezes durante a partida. Por exemplo, o cara fez uma defesa na manchete, veio outra pessoa, fez um levantamento e o que fez a defesa pode finalizar o ataque. Tranquilo. Agora ele fez a manchete, aí ele mesmo fazer o levantamento, 2 toques consecutivos, hoje isso aí não pode acontecer. No período do Mitonete, poderia acontecer esse tipo de situação. Outra situação que hoje não acontece é justamente o bloqueio, né? O bloqueio é quando alguém vai atacar, vai realizar um ataque, e aí forma um paredão lá do lado da rede, e o pessoal fica com as mãos levantadas aqui, para evitar que a bola passe, né? Ela bate no bloqueio e volta para a área de ataque da equipe que estava atacando. E aí, no período do Mitonete, o bloqueio do saque era permitido. Hoje em dia, o saque ele não pode ser bloqueado. Então, hoje em dia, nas regras atuais, o saque não pode ser bloqueado. Mas no período do Mitonete, era completamente comum, tá certo? Pessoal, vou colocar aqui a frequência, certo? É 4h44, mas esperem eu finalizar esse slide, só tem esse slide. Finalizou esse slide, a gente finaliza a nossa aula, tá certo? Olha só, vamos para a próxima regra, né, a próxima diferença do Mitonete para o vôlei. Só fazia ponto a equipe que havia executado o saque. Isso daí se chamava regra da vantagem.
como que funcionava, Henrique? Imagine aí que a equipe que está sacando, porventura, ela não consegue executar o saque. Ela erra. Se for nos dias de hoje, a equipe que errou o saque, ela perde a posse de bola vai para outra equipe e a equipe também perdeu o ponto, perde uma pontuação. No caso do Mitonet, você só perdia a posse de bola, mas também não perdia a pontuação. Esse daí era chamada a regra da vantagem, certo? Então veja aí que tinha muitas facilidades mesmo. Uma coisa que para vocês vai ser impensável, olha só, o número de participantes, de atletas que poderiam entrar dentro da quadra era indeterminado. Então, a equipe poderia ter 9 atletas, 6 atletas, 4 atletas, 10 atletas dentro de quadra, tranquilamente. Hoje em dia, as equipes são formadas por 12 jogadores, 6 entram em quadra e 6 ficam em reserva. Antes poderia entrar até 10 jogadores dentro de quadra, não tinha esse limite de participantes. Porque o intuito do jogo no início era fazer com que as pessoas participassem, para fazer com que as pessoas se permitissem, né, a participar de uma nova modalidade, de conhecer um novo jogo. Aí, com o passar do tempo, essas regras foram sendo ajustadas. Número de toques por equipes eram indefinidos. Então, hoje, as equipes... Gerson está dizendo aqui, então, quer dizer, Henrique, que podia ficar, por exemplo, 7 jogadores contra 5? Cara, eu creio que quando iria acontecer os jogos, eles tinham essa questão de tentar equilibrar, já que não era nenhum campeonato, nem nada, então eu acho que eles buscavam o equilíbrio. Tá certo? Mas poderia, tipo assim, ficar 6 a 5, tranquilo. Certo? Número de toques por equipe, toques na bola, era indefinido. Então, hoje nós temos, por exemplo, o limite de 3 toques na bola, salvo a situação em que a bola bate no bloqueio e passa do bloqueio. Aí você bate no bloqueio, já foi um toque, mas a sua equipe ainda tem direito aos 3 toques. Aí, na teoria, seria 4 toques. Salvo essa situação, os jogadores no vôlei atual só têm direito a 3 toques. No período do Mitonet, os toques eram indefinidos, né? Então, vejam aí que as regras do Mitonet, ela mudou muito, né, para chegar nas regras que nós temos do vôlei atual. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas curiosidades sobre o jogo, né, sobre o voleibol, sobre o Mitonet. Eu espero que, quando nós pudermos voltar para as aulas, né, práticas, de fato, eu quero que vocês vivenciem as regras do Mitonet e depois a gente vivencia as regras do vôlei para ter uma percepção de como era o jogo na sua origem, quando ele era chamado de Mitonet, tá certo? Então, vou deixar aqui novamente a frequência para vocês. Vocês podem ir assinando a frequência e saindo da aula. Qualquer dúvida, pode colocar aí, pode perguntar, que eu vou estar aqui à disposição para responder as dúvidas e as perguntas de vocês. Tá certo? Espero que tenham gostado da aula, que essa aula possa ter agregado mais conhecimento para vocês. Isso aí é o objetivo da gente.